Olá, me chamo Joniel Bastos Barreto, faço parte do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica e Computação da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Vou apresentar agora um pouco sobre a minha dissertação, orientada pelo professor Dr. Rui Fagundo Vigeles, de título Uso da divergência generalizada na clusterização aplicada à segmentação de imagens. Sistemas de análise de imagem geralmente envolvem três componentes principais: a segmentação, que é responsável por definir as regiões de interesse da imagem, a extração de atributos, que visa extrair características que diferenciam o objeto de outros, e a análise dos atributos, que visa identificar os objetos segmentados. Para que esses sistemas apresentem bons resultados e sejam eficientes em identificar diferentes objetos, é preciso que os atributos extraídos apresentem características importantes para descrever esses objetos. E para isso é preciso que a segmentação tenha sido bem realizada, pois uma segmentação mal feita ocasionaria atributos ruins e logo afetaria a análise dos atributos. Existem diversas técnicas de segmentação. Uma bastante conhecida é a clusterização, que agrupa objetos baseados na similaridade entre os objetos e formando assim regiões na imagem. A segmentação de imagem por clusterização faz uso de uma medida de similaridade para quantificar essa semelhança entre os objetos na imagem. Contudo, alguns estudos já têm observado que utilizar as métricas convencionais apresenta algumas limitações na busca por semelhança entre objetos, principalmente em imagens. Por isso, tem surgido como alternativa para medir a dissimilaridade entre dados as divergências de Bregman. Bem, os objetivos desse trabalho. O objetivo geral é aplicar a divergência generalizada, que é obtida a partir da generalização da entropia relativa, e apresentar a sua eficiência como medida de dissimilaridade em um algoritmo de clusterização aplicado à segmentação de imagens. Os objetivos específicos é apresentar um caminho alternativo para a segmentação de imagens, aplicar essa entropia relativa generalizada como uma divergência do algoritmo de clusterização rastro de Bregman, e assim também avaliar o desempenho da divergência generalizada como medida de dissimilaridade em segmentação de imagens por clusterização, e então comparar o desempenho do método proposto com técnicas de segmentação já conhecidas. A execução deste trabalho é dada pela implementação da clusterização baseada na divergência generalizada, que se baseia na estrutura de clusterização rastro de Bregman para realizar o agrupamento dos pixels, utilizando a divergência generalizada como medida de dissimilaridade. A divergência generalizada ela é obtida a partir da generalização das entropias relativas de Shannon e Salles, e definida em função de uma deformada exponencial. Como a divergência generalizada é definida em termos de uma exponencial deformada, para este trabalho foram utilizadas essas três funções exponenciais deformadas. Para executar essa metodologia, é preciso também definir quais são as imagens do teste. Foram utilizadas algumas imagens do conjunto de dados Noise Offset, em que é disponibilizado uma imagem com textos e alguns ruídos simulados. Também é disponibilizado o ground truth dessas imagens. Foram utilizadas também algumas imagens em escala de cinza e algumas coloridas de conjuntos de dados variados. Algumas dessas imagens não possuíam ground truth, então esses ground truths para cada imagem foram gerados manualmente. Os experimentos desse trabalho foram divididos em dois experimentos: as imagens em escala de cinza e as imagens coloridas. Para imagens em escala de cinza foram divididos em dois grupos: a clusterização binária e a clusterização multiclasse. Na clusterização binária, o método proposto é comparado com caminhos clássico e com limiar de odds. Já no grupo 2, é comparado apenas com caminhos clássicos. Já nas imagens coloridas, foram divididos em três grupos:
utilizando as imagens em escala de cor RGB, no espaço de cor HSV e com um pré-processamento realizado em que os níveis RGB são normalizados. Para fazer avaliações dessa segmentação, foram utilizados um método de avaliação supervisionada e um método de avaliação não supervisionada. Foram utilizados 4 métodos de avaliação supervisionada: a acurácia, precisão, sensibilidade e o coeficiente de similaridade DISSE, que é bastante utilizado em avaliações de segmentação de imagens. Como avaliação não supervisionada, é utilizado a média de notas atribuídas. Essas notas elas são atribuídas por pessoas tendo em vista os critérios empíricos do que representa uma boa segmentação. Assim, é dado 0 como uma segmentação ruim e 10 uma segmentação ideal. Para isso, foi utilizado um sistema onde era disponibilizada a imagem original, o seu grau de truth e os resultados da segmentação, sem que a pessoa soubesse de qual método era esse resultado. Com base nos resultados dos experimentos obtidos, é possível inferir que o método proposto obteve um bom desempenho para todos os grupos de testes, onde obteve uma acurácia de 0,9 para todas as imagens testadas utilizando a primeira função exponencial deformada, para 24 das 25 imagens testadas utilizando a segunda função exponencial deformada e para 23 das 25 imagens utilizando a terceira. Já para o coeficiente de similaridade DISSE, foram obtidos resultados acima de 0,7 para 23 das 25 imagens utilizando a primeira e segunda função exponencial deformada e 22 das 25 imagens testadas utilizando a terceira função exponencial deformada. Também obteve uma nota média acima de 7 para 24 das 25 imagens testadas utilizando a primeira e segunda função exponencial deformada e para 21 das 25 imagens testadas utilizando a terceira função exponencial deformada. Bem, com isso tem-se que esse trabalho ele realizou de forma eficaz a aplicação de uma distância não métrica como medida de dissimilaridade ao algoritmo de clusterização, que permite uma maior flexibilidade de implementação. Também, em vista do desempenho obtido, infere-se que o método proposto se apresentou promissor em aplicações envolvendo segmentação de imagens. Então, para trabalho futuro, propõe-se implementar essa metodologia para algumas imagens utilizando aplicações específicas. Também planeja-se utilizar a divergência generalizada utilizando alguns outros algoritmos de clusterização, assim como realizar também esses testes utilizando algumas outras funções exponenciais deformadas. Com isso, eu encerro e agradeço a atenção.